Inciso 8. Identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, impressões digitais e juntar sua folha de antecedentes. Exemplo: coletar as impressões digitais do suspeito e verificar seu histórico criminal. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado, incluindo aspectos individuais, familiares e sociais. Exemplo: investigar o histórico do suspeito para entender seu comportamento e possíveis motivações. Inciso 10. Colher informações sobre filhos do indiciado, suas idades e se possuem alguma deficiência. Exemplo: verificar se o suspeito tem filhos menores que dependem dele, o que pode influenciar decisões judiciais. Essas medidas garantem que a investigação seja completa e justa, ajudando a esclarecer os fatos e proteger os direitos de todos os envolvidos. Artigo 7º. A reprodução simulada dos fatos. O que diz? A autoridade policial pode fazer uma reconstituição do crime para verificar como ele pode ter ocorrido, desde que isso não vá contra a moralidade ou a ordem pública. Exemplo: imagine um caso de roubo a banco. A polícia pode recriar a cena do crime para entender melhor como os ladrões agiram, mas não pode fazer isso de forma que cause pânico ou desrespeite a comunidade. O artigo 8º, havendo prisão em flagrante. O que diz? Se alguém for preso em flagrante, devem ser seguidas as regras específicas do capítulo 2 do título 9 do CPP. Exemplo: se uma pessoa é pega roubando uma loja, ela é presa em flagrante. A polícia deve seguir procedimentos específicos, como informar os direitos do preso e comunicar a prisão ao juiz. Artigo 9º. Documentação do inquérito. O que diz? Todas as peças do inquérito policial devem ser escritas ou datilografadas e rubricadas pela autoridade. Exemplo: em uma investigação de homicídio, todas as entrevistas, provas e relatórios devem ser documentados de forma organizada e assinados pelo responsável, garantindo a autenticidade e a integridade das informações. Artigo 10 do CPP fala dos prazos para a conclusão do inquérito. Prazo de 10 dias. Se o indiciado estiver preso em flagrante ou preventivamente, o inquérito deve ser concluído em 10 dias, contados a partir da prisão. Prazo de 30 dias. Se o indiciado estiver solto, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado. Parágrafos do artigo 10. Parágrafo: um relatório minucioso. A autoridade deve enviar um relatório detalhado ao juiz, com todas as informações apuradas. Exemplo: após investigar um roubo, a polícia envia um relatório ao juiz com depoimentos e provas coletadas. Parágrafo 2º. Indicação de testemunhas. No relatório, a autoridade pode indicar testemunhas que não foram ouvidas, mencionando onde podem ser encontradas. Exemplo: se uma testemunha crucial estava viajando, a polícia informa onde ela pode ser localizada para depoimento futuro. Parágrafo 3º. Dificuldade na elucidação. Se o caso for complexo e o indiciado estiver solto, a autoridade pode pedir mais tempo ao juiz para continuar as investigações. Exemplo: em um caso de fraude financeira com muitos documentos, a polícia pode solicitar mais tempo para analisar todas as evidências. Artigo 11 dos instrumentos do crime. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Explicação: instrumentos do crime são os objetos usados para cometer o crime, como uma arma. Objetos que interessarem a prova, qualquer coisa que possa ajudar a provar o crime, como roupas com manchas de sangue. Exemplo: se alguém comete um roubo usando uma faca, essa faca deve ser incluída no inquérito policial como prova. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Explicação: inquérito policial é a investigação feita pela polícia para descobrir detalhes sobre o crime. Denúncia ou queixa: a denúncia é feita pelo Ministério Público e a queixa pela vítima. Exemplo: se a polícia investiga um assalto e descobre evidências, essas informações serão usadas pelo Ministério Público para fazer a denúncia contra o suspeito.
O artigo 13 do Código de Processo Penal descreve as responsabilidades adicionais da autoridade policial durante a investigação de um crime. Vamos detalhar cada inciso com exemplos para facilitar a compreensão. O caput do artigo 13 diz que incumbirá ainda a autoridade policial. Isso significa que, além das funções básicas, a autoridade policial tem outras responsabilidades específicas. Inciso 1º, fornecer informações às autoridades judiciárias e fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Explicação: a polícia deve fornecer todas as informações relevantes ao juiz para ajudar no julgamento do caso. Exemplo: em um caso de roubo, a polícia deve enviar ao juiz todos os relatórios de investigação, depoimentos de testemunhas e provas coletadas. Inciso 2. Realizar diligências requisitadas. 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Explicação: a polícia deve realizar todas as ações solicitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, como coletar mais provas ou ouvir novas testemunhas. Exemplo: se o Ministério Público pede para a polícia verificar um novo álibi apresentado pelo suspeito, a polícia deve investigar e relatar suas descobertas. Inciso 3. Cumprir mandados de prisão. 3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Explicação: a polícia deve prender pessoas quando o juiz emite um mandado de prisão. Exemplo: se o juiz emite um mandado de prisão contra um suspeito de homicídio, a polícia deve localizar e prender essa pessoa. Inciso 4. Representar acerca da prisão preventiva. 4. Representar acerca da prisão preventiva. Explicação: a polícia pode sugerir ao juiz que uma pessoa seja presa preventivamente para garantir que ela não fuja ou interfira na investigação. Exemplo: se a polícia acredita que um suspeito de tráfico de drogas pode fugir do país, ela pode pedir ao juiz que decrete a prisão preventiva desse suspeito. Artigo 14. Requisição de diligências. Descrição: o ofendido, seu representante legal e o indiciado podem solicitar diligências, investigações adicionais que serão realizadas ou não a critério da autoridade policial. Exemplo: se uma vítima de roubo acredita que há uma testemunha importante, ela pode pedir à polícia para entrevistar essa pessoa. Artigo 15. Representação. A representação é um pedido formal feito pela vítima ou seu representante legal para que o Ministério Público inicie a ação penal. Exemplo: em casos de crimes de ação penal pública condicionada, como lesão corporal leve, a vítima deve formalizar a representação para que o processo comece. Artigo 16. Retratação. Descrição: a vítima pode se retratar, desistir da representação antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Exemplo: se a vítima de uma agressão decide perdoar o agressor antes que o Ministério Público apresente a denúncia, ela pode retirar a representação. Artigo 17. Arquivamento. Descrição: nenhuma investigação pode ser arquivada pela polícia sem a autorização do juiz. Exemplo: se a polícia conclui que não há provas suficientes para continuar investigando um caso, ela deve pedir ao juiz para arquivar o inquérito.